Vamos orar pela vida do pastor Over, que vai nos abençoar hoje à noite. Pai, obrigado pelo teu filho, por trazê-lo aqui hoje à noite. Usa ele da tua maneira, do jeito que o Senhor me ensinou, do jeito que ele sabe e entende expressar as tuas verdades conforme a tua palavra. Fala conosco, fala comigo essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ouvir a palavra. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Todos acharam? Nós estamos vindo de uma série de pregação, eu tenho vindo de uma série de pregação. Nós estamos pregando, eu estou falando sobre doutrina da salvação. Começamos há uns 3 meses atrás. Nós pregamos sobre os benefícios que a cruz de Cristo nos trouxe. Nós falamos sobre a redenção. E vocês já sabem que redenção significa o preço que foi pago pela sua vida e pela minha vida. Depois nós falamos sobre a justificação. Nós falamos que a justificação foi o ato de nós nos apresentarmos justos diante de Deus, porque antes éramos pecadores, agora nós precisamos ser justificados diante do tribunal. Aí nós falamos sobre a reconciliação. Reconciliação foi aquilo que Jesus ele fez, ele pegou e nos ligou novamente a Deus, porque nós estávamos separados. E hoje nós vamos encerrar essa série. Eu quero falar com você sobre a propiciação. Mas antes de falar sobre a propiciação, eu vou ter que falar sobre um tema que não é muito falado nas igrejas, que é a ira de Deus. É uma doutrina esquecida, é um ensinamento esquecido. Porque ninguém quer falar sobre a ira, ninguém quer falar sobre um Deus irado, mas nós não iremos conseguir entender o significado do sacrifício na cruz, o fato de Jesus ter se entregue na cruz, se nós não falarmos nessa noite desse Deus que sim, há uma ira em seu coração. No livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 18, vamos ler do 18 ao 20, diz assim: a ira de Deus se revela do céu. Da onde, irmãos? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A nova versão, ela fala assim que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. A maldade dos homens que impedem que a verdade de Deus seja conhecida. Então seria assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. E que verdade é essa? O verso 19 diz: porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. O que isso significa? Aquilo que Deus há de ser revelado a nós, já foi revelado, é conhecido, é manifesto, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem desde o princípio do mundo. Que Paulo está querendo dizer? Que basta você olhar para a criação, para a natureza, para os atributos visíveis de Deus, você vai reconhecer, você vai saber que há um Deus, há uma divindade. Ele fala desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Até aqui por enquanto, depois nós vamos
continuar a leitura. Meu sermão hoje é sobre a ira de Deus, e eu tenho certeza que poucos de vocês aqui hoje ouviram uma mensagem sobre a ira de Deus. Mas graças a Deus, aqui nesta igreja, eu tenho visto, por exemplo, às vezes o pastor Gerson, ele interrompe a sua série de pregação para pregar sobre o pecado. Às vezes interrompe a sua série de pregação, porque às vezes nós temos que falar sobre o inferno. E essa, irmãos, é uma realidade. Mas muito pouco se fala sobre a ira. Nas igrejas por aí, irmãos, ninguém quer falar sobre a ira, porque a ira machuca. A ira de Deus nos coloca uma mácula, parece que é como se colocasse uma mancha no caráter de Deus. Não é muito difícil arrumar uma desculpa para essa aparente negligência das igrejas não falarem sobre a ira de Deus. Então por isso que existe uma pregação adaptada para aquilo que nós queremos ouvir. Porque eu gosto de pregar sobre a graça, eu gosto de pregar sobre as benevolências, eu gosto de pregar sobre o amor, eu gosto de pregar sobre a graça, eu gosto de pregar sobre as bênçãos de Deus, eu gosto de pregar sobre a prosperidade, eu gosto de pregar sobre essas coisas. Mas nós não podemos negligenciar, irmãos, a outra coisa. A ira de Deus é a mesma coisa de nós falarmos sobre graça e não pregarmos sobre lei. Pregarmos apenas sobre fé, mas não falarmos sobre arrependimento. Entende, irmãos? E é isso que as igrejas por aí estão praticando. Fala-se muito sobre a misericórdia, mas não fala sobre a ira. E para nós entendermos a misericórdia, nós temos que entender a ira. Então, irmãos, por outro lado também, a ira de Deus é algo difícil de compreender. Para nós, para os cristãos e para o mundo, então, irmãos, é quase que impossível de entender como podemos imaginar um Deus irado. Como pode entrar na nossa mente um Deus que, através da sua ira, pode mandar uma pessoa legal para o inferno? Como pode, talvez, isso te machuca pensar, uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que é muito legal, e quando nós lemos aqui o Evangelho, quando nós vamos compreender o que isso significa, você vai falar assim: puxa vida, essa pessoa muito legal que eu amo muito, pode estar indo em direção ao inferno. E por isso nós evitamos de falar sobre a ira de Deus, porque é algo, irmãos, que não é confortável aos nossos corações. Talvez aí no seu lugar você já está ficando desconfortável, porque talvez você convidou alguém para vir aqui nessa noite e falou assim: vamos lá ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de restituição, uma palavra de prosperidade. E nessa noite, justamente hoje, o pastor Over resolveu pregar sobre ira. E ira não é agradável. De repente está falando para o seu irmão: desculpa, viu, te trouxe no dia errado. Não precisa se desculpar, irmãos, porque a ira de Deus faz parte da igreja, faz parte daquilo que começou lá atrás. E eu tenho certeza que no final desse sermão, nessa noite, você vai entender melhor. A ira não é uma mancha no caráter de Deus. Entender, irmãos, um Deus irado contra o pecado, você pode ficar tranquilo, você não está colocando uma mancha no caráter de Deus, porque Deus, ele continua e continuará sendo Deus e santo. É isso que ele é. Outras pessoas acham que a ira é inconsistente com o amor de Deus. Como pode um Deus amoroso? Porque Deus não é amor, irmãos, não é isso? Como pode um Deus amoroso e um Deus irado? Parece que não está batendo ali. É isso que nós entendemos quando nós falamos sobre a ira. A Bíblia fala mais sobre a ira do que sobre o amor. Sabia disso?
Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, irmãos. Essa é uma grande realidade. A Bíblia está cheia de advertências, cheia de orientações sobre a ira de Deus. E é isso que nós temos que entender. Nessa noite nós vamos mergulhar nessa palavra, porque Deus, ele não fez segredo da sua ira. Deus, ele não fez. Quem faz segredo da ira de Deus somos nós, que escondemos muitas vezes a ira de Deus contra o pecado da igreja. Mas Deus, ele em nenhum momento, irmãos, fez segredo da sua ira. Quando nós falamos sobre ira, uma primeira coisa que vem no seu coração é uma raiva descontrolada, não é? O pensamento humano, quando nós falamos de ira, eu estou irado, ou seja, uma raiva descontrolada. Mas a ira de Deus, irmãos, é muito diferente da ira do homem. Não é uma raiva descontrolada. A ira de Deus é um sentimento, irmãos, é a sua hostilidade estabelecida contra o pecado. Isso é ira de Deus. Ele tem ódio santo contra o pecado. Quando ele encontra o pecado, a ira de Deus, irmãos, é quando a santidade dele confronta o nosso pecado. E aí, irmãos, que nós temos a ira, porque a santidade de Deus não irá coexistir nunca com o pecado, entende? Não há como a santidade do nosso Deus coexistir com o pecado. E por isso há essa palavra, esse atributo. Quem estuda os atributos de Deus vai ver que um dos atributos de Deus é um Deus irado. A ira faz parte do atributo de Deus. E a partir do momento que eu falar ira nessa noite, você tem que trazer à sua mente que não é um Deus raivoso, porque Deus não está com raiva de você, mas Deus, ele tem uma hostilidade estabelecida no seu caráter contra o pecado. Ele odeia o pecado. A ira de Deus é o ódio santo contra o pecado. Se há um ódio santo, é o dele, é a ira dele, tá, irmãos? Não o nosso. O nosso é pecador mesmo, mas a dele irmãos, porque ele tem raiva do pecado, ele quer acabar com o pecado. É a sua indignação justa por aquilo que é injusto. É isso. Uma indignação justa por aquilo que é injusto. E nós vamos entender aqui o que é injusto. Então agora você já sabe que ira não é uma raiva descontrolada, não é uma amargura vingativa, porque Deus, ele não é um Deus vingativo, e muito menos um Deus amargo. Deus, ele não está com uma amargura a ponto de vir se vingar de mim, de você, não é isso. E também não é Deus perdendo a paciência com a gente. Você pode ficar tranquilo com isso, porque a Bíblia fala que ele é tardio, muito tardio em se irar. Então a ira de Deus não é Deus perdendo a paciência comigo e com você, porque ele já está há milênios, tardio e tardio em irar-se, mas haverá o dia da sua ira, e é isso que nós temos que entender. A ira, então, é a resposta natural de Deus contra o pecado do universo. Amém, irmãos? Estão entendendo? Estão assustados? Não, né? Graças a Deus a igreja está bem ensinada. Deus, ele não pode ignorar o pecado. Não pode ignorar o pecado. Deus, ele não pode fechar os olhos para o pecado e deixar o pecado passar. Ele não vai fazer isso. Lembre-se que eu falei, a ira é quando a santidade encontra o pecado. É a incompatibilidade de Deus conosco. Porque somos pecadores e Deus
é o Deus Santo. Enquanto Deus for Deus, Ele vai ser irado contra o pecado. Enquanto Deus for Deus, irmãos, Ele não pode ficar parado e indiferente em relação ao pecado. Essa é a grande realidade. Enquanto Deus for Deus, e Ele vai ser Deus eternamente. É uma palavra um pouco confrontante, mas enquanto Deus for Deus, irmãos, Ele não pode ficar parado, enquanto a sua criação zomba dele. Romanos capítulo 1, verso 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Essa passagem, irmãos, pronuncia o julgamento de Deus sobre toda a raça humana. Se você ler o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 de Romanos, você vai começar a entender e ver que Deus, Ele está falando de um julgamento. Deus, Ele está falando através de Paulo. Paulo está escrevendo aos romanos e ele está falando dos julgamentos de Deus contra o pecado. Quando o homem se rebela, Deus, Ele responde com a sua ira. Quando o homem se revolta, quando o homem vira as costas para Deus, Deus, Ele revela a sua ira. É isso, essa é a grande verdade. E o resultado, irmãos, de quando o homem vira as costas para Deus, é um rio de maldade progressiva na vida do homem. Primeiro, o homem rejeita a verdade. E a verdade é Deus. Depois os homens se afastam de Deus. E depois que se afastam de Deus, se entregam à imoralidade. E é isso que nós vamos ver aqui. Irmãos, todo bebê que nasce no mundo, e nós já falamos isso aqui, ele nasce com essa tendência de se afastar de Deus. Eu e você, por si só, irmãos, nós temos essa tendência de se afastar de Deus, porque o pecado, ele nos chama. Eu e você, se deixados por conta própria, a nossa tendência é se afastar de Deus. É por isso que nós precisamos cada vez mais estar perto de Deus. Por isso nós precisamos congregar como igreja, ser fortalecidos pela palavra, se alimentar da palavra, desejar a palavra, conhecer a palavra, porque se soltarem a gente por aí, se nós começarmos a querer caminhar os nossos próprios passos, o destino é se afastar de Deus. Essa é a grande verdade. Só que tudo isso, irmãos, gera um resultado. E é isso que nós vamos ler aqui. Olha só, versículo 21. Irmãos, a pregação hoje é bem expositiva. Vai ser difícil sair um glória a Deus, mas eu não estou preocupado com isso. Porque hoje, irmãos, é um dia de gerar temor do seu coração e amor pela cruz, que nós vamos ver lá no final. Versículo 21 fala assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Paulo agora ele está falando dos homens, aqueles que se afastaram, conheceram a Deus, mas não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Paulo ele está falando de homens aqui que, apesar de conhecerem a Deus, fizeram uma indiferença em relação a Deus. Deus se revelou ao homem
Deus, ele se revelou a sua criação, mas houve uma indiferença, concorda comigo? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. E a verdade é uma só, irmãos. A verdade é que Deus, ele exige que a sua criação o adore, porque ele é Deus. A verdade é que Deus exige que nós, como sua criatura, o glorifiquemos como Deus. Agora Paulo, ele está tratando uma indiferença que fizeram disso. Deus se revelou, Deus se mostrou, Deus deixou claro para a criação que Ele é um Deus, e mesmo assim houve essa indiferença. Conheceram, mas não o glorificaram. Então o dever do cristão é glorificar a Deus. O seu dever e o meu dever é glorificar a Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Amém? Quando nós não fazemos isso, quando nós não glorificamos, quando a sua criação não glorifica, significa que nós estamos falhando no propósito para o qual nós fomos criados. Então é o meu dever e o seu dever dar glória a Deus. Dê glória a Deus para não cometer, irmãos, este pecado. Aí, irmãos, o primeiro estágio aqui que nós vemos é essa indiferença. Aí Paulo, ele continua, no versículo 21, a parte 2, fala: antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Algumas versões falam: os seus pensamentos se tornaram fúteis. Isso, irmãos, se refere àqueles que pela sua capacidade mental se afastaram de Deus. Paulo está falando aqui não apenas agora de uma indiferença, mas Paulo, ele está falando de uma cegueira moral. Pessoas que não conseguem ver, dentro de si, eles falam, né? Entre nos seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, e dizendo-se sábios, são verdadeiros loucos. Essa é a imagem de homens que rejeitam a verdade. E a verdade é, irmãos, fomos criados para glorificar a Deus. Aí, irmãos, ele continua, verso 23, mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível. Primeiro estágio aqui, irmãos, é a indiferença. O segundo estágio é a cegueira moral, nem está enxergando mais nada. Agora aqui no terceiro estágio, irmãos, é uma perda de Deus. Paulo, ele já está falando, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível. A indiferença leva à cegueira moral, e a cegueira moral agora leva à perda de Deus, a perda da referência do que é Deus. É o homem trazendo Deus à sua normalidade, a ponto de Deus não ser mais a divindade, não se referir mais a Deus como Deus, mas a Deus como algo comum. Trouxe Deus para este nível aqui. Estão entendendo, irmãos? Quem faz assim para mim que eu começo de novo? Glória a Deus, estou entendendo. Aí depois o verso 23 ele continua: mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. O que aconteceu, irmãos? Paulo, ele está falando aqui que tiraram a imagem de Deus, trouxeram a imagem de Deus para este nível aqui, e agora o homem, ele já está praticando, irmãos, o pecado que todo homem pratica sem Deus, que é o pecado da idolatria. Corromperam a imagem de Deus a quadrúpedes, a aves, a répteis, ou seja, agora caem no pecado da idolatria. E esse é o estágio final, é a corrupção do homem.
indiferença em relação a Deus, cegueira moral, perda de Deus e idolatria. É isso, irmãos, que gera no coração de Deus uma ira. Deus fala: eu me revelei, eu me dei, eu me mostrei, e agora o que eu ganho é indiferença, é cegueira, é uma perda de referência da minha pessoa, e é idolatria. Aí, irmãos, depois vem a resposta de Deus. Deus vai responder tudo isso. Até então, Paulo ele está falando do estágio do homem. Agora Paulo ele começa a revelar e trazer agora a resposta de Deus para isso. Agora verso 24, essa resposta tripla de Deus vai falar assim: pelo que também Deus os entregou das concupiscências do seu coração a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Verso 26, pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Olha só a resposta de Deus, irmãos, para aquilo que nós vimos, para aqueles estágios que nós vimos, para a cegueira, para a idolatria. A resposta de Deus é tripla. Verso 24, Deus os entregou. Verso 26, Deus os entregou. Verso 28, Ele os entregou. Eu fui buscar essa palavra entregou, no grego é paredoken, no grego, não sei a pronúncia certa, se é paredoken ou paredoken, mas no grego está abandonar. A versão King James fala fiel, fala Deus os abandonou. É uma palavra muito forte, irmãos. Um pai que abandonou, um Deus que abandonou a sua criação, a sua criatura, significando, irmãos, o ato de Deus, o ato da justiça de Deus. Quando nós cometemos esse mal, esse pecado, Deus abandonou. Nessa passagem, Paulo está dizendo que quando os homens se afastam de Deus, é como se Deus dissesse assim: tudo bem, revelei para ti o meu propósito, a minha grandeza, o meu amor, mas se você quer se afastar de mim, tudo bem, eu deixo vocês irem, eu deixo vocês seguirem o seu caminho, mas saibam que haverá consequências. É como se Deus dissesse isso, irmãos: eu não vou tentar impedir você de seguir o seu próprio caminho, eu não vou tentar impedir você de ir. Lembra quando o filho pródigo deixa a casa do seu pai? Ele chega para o seu pai e fala assim: pai, me dá a minha parte, me dá a minha herança. O pai olha para o seu filho e fala: tudo bem, eu não posso deixar impedir, irmão, eu não posso impedir você de ir, meu filho. Você conhece a casa do pai, você conhece o amor do pai, você conhece a prosperidade dentro da casa do pai, você conhece as bênçãos que estão aqui dentro. Eu não posso deixar, eu não posso impedir você de ir. Se você quer ir, filho, tudo bem, mas haverá consequências. Saiba disso, que haverá consequências. E é isso que Paulo está dizendo, irmãos, que os pecados, aqueles estágios que nós lemos, a indiferença, a idolatria, a perda de Deus, a cegueira moral, vai trazer consequências.
consequências, e as consequências é Deus os entregou, Deus os abandonou, Deus os deixou às suas próprias escolhas, aos seus próprios caminhos. É isso. Aí, verso 24. Vamos explorar um pouquinho mais aqui. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Paulo, ele está falando aqui de imoralidade sexual, tudo bem? Está claro aqui para você? Isso. Desonrarem o seu corpo entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Paulo está falando aqui, irmãos, de uma homossexualidade generalizada. Tudo bem? Estamos de acordo? Então nós temos aqui uma imoralidade sexual. Nós estamos falando também de uma homossexualidade generalizada. Aí no verso 28 ele fala: e como se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Irmãos de Deus, pesado esse negócio. Aí o verso 32 ele fala: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que fazem. Aqui é o fundo do poço, é a depravação total aqui. O verso 32, irmãos, traz o passo final do julgamento de Deus. O verso 32 traz o passo final, irmãos, da ira de Deus contra o pecado, do ódio santo de Deus contra o pecado. Verso 32, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, merecedores de morte, merece a morte, aquelas pessoas que tais coisas praticam, mas não somente as fazem, mas também aqueles que se calam, aqueles que consentem tais coisas. Por isso, irmãos, nós temos um Deus que tem ira contra o pecado. E esse é um fundo, o lugar mais desagradável para estar. O fundo, irmãos, é onde você está quando o que é bom se torna mal, e quando aquilo que é mal se torna bom. Há uma inversão de valores. E parece que é isso que nós estamos vivendo, não é? Uma inversão de valores. Parece que agora se dizer tradicional, se dizer uma pessoa de família, você tem que tomar cuidado, porque parece que agora você é o perverso, não é? Minha filha estava falando que na faculdade, quando chega uma pessoa nova, você tem que perguntar para a pessoa em qual gênero você quer, se você se identifica, como eu devo me direcionar a você. É assim. Vocês não podem mais chegar e chamar uma pessoa de a Maria ou o João, se ela não se identifica como a ou como o.
Essa semana parece que foi aprovada uma lei que tira a responsabilidade de pai e mãe da certidão de nascimento. Foi isso? É isso mesmo? Alguém viu isso? Quem viu? Foi isso, né? Tiraram agora a obrigatoriedade. Se uma pessoa não quiser colocar pai ou mãe, ela não precisa colocar. Então, irmãos, está acontecendo essas coisas. Aquilo que é bom, isso é fundo do poço, tá? É o estágio final, é lá embaixo. Aquilo que é bom parece que é mal, e aquilo que é mal se tornou bom. O fundo do poço é quando os malfeitores são elogiados publicamente, são honrados publicamente, e os defensores da moralidade, agora eles são esculachados. Esse é o pior lugar que nós estamos vivendo, e que Paulo estava vivendo lá atrás, e nós estamos vivendo hoje. Os malfeitores são colocados nos melhores lugares, e aqueles irmãos que pregam a verdade, defensores da moralidade, são esculachados, e é nesse lugar que nós estamos. Então Paulo estava falando de nós lá, irmãos, não há nenhuma diferença, e talvez nós estamos numa situação muito, muito, muito pior do que Paulo encontrou quando ele chegou lá em Roma. O fundo é quando a verdade está debaixo dos seus pés e o erro é colocado no trono. Quantas vezes nós temos visto isso? Quantas vezes, quanta decepção, quantas coisas. Basta você ficar um pouquinho só na internet ou na televisão, você vai ver isso. Sobre o verso 32, irmãos, a versão da Bíblia Viva, ela traz uma versão bastante interessante, uma tradução bastante interessante. Fala assim: eles estavam totalmente cientes da pena de morte de Deus. Eles tinham ciência da pena de morte de Deus para esses crimes, mas eles foram em frente e os fizeram de qualquer maneira. Eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu vou penar, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que a consequência do pecado é a morte, mas eu vou fazer assim mesmo. É isso que Paulo está falando no verso 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas consentem aos que os fazem. Eu vou fazer de qualquer jeito. Isso, meus irmãos, é o fundo. É onde a maioria dos homens, mulheres estão nesse lugar. Um lugar onde o mal ele é celebrado publicamente. Quantas vezes nós ligamos a televisão e ficamos decepcionados, porque muitas vezes nós vemos a nossa fé, a nossa religião sendo esculachada publicamente. A pessoa de Jesus sendo zombada, a cruz sendo violada. Irmãos, isso está cada vez mais claro. Não acho injusto dizermos que nós, no Brasil, chegamos a este ponto, chegamos neste lugar, chegamos, irmãos, nesse estágio. Deus, Ele nos abandonou, Deus nos entregou, Deus deixou ir, Deus deixou escolher o seu próprio caminho. Se um homem ou uma mulher decide viver sem Ele, se você que está aqui nessa noite decide viver sem Ele, Ele vai falar para você: tudo bem, se essa é a sua escolha, eu vou respeitar a sua escolha, mas saiba, haverá consequências, e a consequência é a ira de Deus. A ira de Deus. Quando nós falamos da ira de Deus, nós estamos falando da consequência de abandonarmos, de virar as costas
para Ele, de escolher o nosso próprio caminho, de seguir a nossa própria estrada, virar as costas para a casa do Pai, em direção à nossa grande aventura, haverá consequências. Até agora, irmãos, eu não dei nenhuma palavra de esperança, né? Eu sei que está pesado, mas agora você deve entender que ao mesmo tempo que um Deus irado revela o seu amor, ao mesmo tempo que Deus fala assim: se você quiser ir, você vai, mas eu não quero perder você. Se você quiser seguir a sua própria estrada, você pode seguir, mas saiba que eu não quero perder você. E essa palavra, irmãos, está resumida: a propiciação. E o que é isso? Romanos 3, 23. Diz assim: pois todos pecaram, todos cometeram esses erros, todos se afastaram, todos estão cegos moralmente, se tornaram indiferentes em relação a Deus, cometeram pecados de idolatria, todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus, falamos aqui sobre justificação, falamos aqui já sobre a redenção, verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, sendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Uma palavra, irmãos, bastante rara, uma palavra que é mencionada 6 vezes no Novo Testamento, mas é uma palavra que significa afastar a ira, através de um presente dado. Afastar a ira, é uma palavra bastante usada no sentido da relação de um Deus e os seus adoradores. Muitas religiões pagãs utilizam desse método para aplacar a ira. Matam lá uma galinha, um animal, para o sangue verter, para aplacar a ira. E Deus, Ele usa desse meio no Novo Testamento para falar que Jesus é a nossa propiciação. Jesus é o sacrifício que foi entregue para aplacar a ira de Deus. Para você entender, como, por exemplo, você brigasse lá com a... Quem é casado aqui, faz assim com o seu irmão. Você briga com a sua esposa, de vez em quando também. Aí você sai, aí você vai comprar um presente para trazer para ela, para aplacar a ira do coração. Entende? Dá aquela melhoradinha. É isso. Ou quando eu estou muito bravo, minha esposa fala assim para mim: tem um chocolate guardado ali. Quer ver eu sorrir, irmãos? Aí me dá um chocolate. Toda carranca sai quando aparece um chocolate. Eu dou risada assim à toa para um chocolate. Então ela já sabe como aplacar a minha ira. Um chocolate aplaca a minha ira. É isso, queridos. No Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, no capítulo 16, deixa bem claro o ritual, para você entender a propiciação. Mas faltam 15 minutos aqui, para você entender a propiciação.
No livro de Levíticos fala assim que o sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, ele entra, está lá a bacia de bronze, ele tira suas vestes regulares, ele se lava na bacia, aí ele pega, ele vai no altar do holocausto, ele traz um novilho, ele sacrifica o novilho no altar do holocausto pelos seus pecados e os pecados dos sacerdotes. Agora ele pega o sangue daquele novilho e ele vai em direção ao lugar chamado Santíssimo Lugar, e ele está trazendo o sangue do novilho, ele está trazendo o incenso, ele está trazendo as brasas vivas daquele altar onde ele sacrificou o novilho, e ele entra no Santíssimo. E ali no Santíssimo ele pega, ele coloca o incenso sobre as brasas do incensário, aquelas brasas que ele tirou lá do altar do holocausto. A fumaça enche aquele lugar. Agora ele pega o sangue daquele novilho e ele começa a aspergir o sangue daquele novilho sobre o propiciatório. Propiciatório, irmãos, significa o trono da misericórdia de Deus na terra. O sangue agora começa a manchar o propiciatório pelo pecado de todos os homens, pelo pecado dos homens. E aquilo, irmãos, é válido por 1 ano. É a cobertura do pecado do homem. Era um ritual, irmãos, para a purificação dos pecados. Agora Deus, ele pega este modelo, lá no livro, na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 2, fala assim: Jesus, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, pela oferta de si mesmo, irmãos. Jesus desviou a ira de Deus da humanidade. Faz assim comigo. Ufa. Irmão. Querido. Fomos livres. Estamos livres da ira. Estamos livres da justiça. Estamos livres da consequência. Porque o sangue de um inocente foi vertido. Um sangue do inocente foi jogado sobre o altar de misericórdia, sobre um trono de misericórdia. Sabe, irmãos, quando eu vejo essa imagem do sacerdote entrando no lugar e aspergindo o sangue sobre o propiciatório, e quando eu vejo, irmão, Jesus na cruz morrendo, o sangue vertendo, eu vejo, irmãos, como se o rosto de Deus fosse a tampa do propiciatório, ali o propiciatório, tampa da arca, irmãos, e o rosto de Deus sendo manchados pelo sangue de Cristo. É essa a imagem que eu tenho. E a ira de Deus, irmãos, sendo afastada, sendo desviada. Olha só, irmãos, como que Deus é amor. Deus é um Deus irado? Deus é um Deus irado, irmãos. Mas também é um Deus de amor. Deus é um Deus de ira, mas também é um Deus de misericórdia. Ele mesmo dá a própria solução para nós. Olhem para Jesus, olhem para Cristo e se afastem da minha ira, porque quem não olhar para Jesus cairá na minha ira. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para a cruz. Nós estamos falando sobre a cruz aqui, irmãos, faz 4 domingos que eu estou pregando sobre a cruz. Olhe para a cruz, olhe para Jesus e se afaste da ira de Deus. Não queira cair, irmãos, nas mãos de um Deus irado. Foi Jonathan Edwards que pregou pecadores na mão de um Deus irado, né? Não queira cair nas mãos de um Deus irado. Olhe para a cruz, porque Jesus morreu, a justiça de Deus foi satisfeita, o preço, irmãos, foi pago, e a misericórdia agora está disponível.
a misericórdia está disponível. Um Deus de misericórdia. A ira de Deus é real, mas a misericórdia de Deus também é. Aleluia. Aleluia. Ele satisfez a sua própria ira com o sangue do próprio Filho, por você, por mim, por nós, irmãos. O sangue do próprio Filho Ele entregou por nós. Aleluia. Porque Cristo entregou a sua vida, porque Cristo se entregou na cruz, agora nós podemos desfrutar da bênção, da misericórdia de Deus. Agora você pode dar glória a Deus, você pode falar aleluia. Agora você pode falar obrigado, Jesus. Agora você pode falar obrigado, Senhor. Eu não merecia, eu não mereço, mas eu reconheço, eu não mereço, Deus, mas agora eu estou olhando mais e mais e mais para a tua cruz. Eu estou olhando para o seu sangue, e a única coisa que eu tenho que fazer é dizer obrigado, Senhor, e te adorar e glorificar o seu nome por toda a eternidade. Aleluia, obrigado, Jesus. Se você, irmãos, é um cristão e está vivendo uma culpa por um pecado que você cometeu, queridos, e talvez você ache que Deus nessa noite Ele está te julgando, Ele está com raiva de você. Não, Deus Ele está olhando para o Filho, Deus Ele está olhando para o sangue, Deus Ele está olhando para Jesus, e a ira contra mim, contra você, se afasta do coração dEle, e Ele te ama, e Ele fala: vem para mais perto de mim. Não siga o seu próprio caminho, siga o meu caminho, siga aquilo que eu tenho para você. Deus não está com raiva de você. Deus não está com raiva de mim, não. Deus não está com raiva de nós, porque existe a pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Estão entendendo, querido? Olha que glorioso isso. Entende isso, irmãos? Quando nós começamos a olhar para Jesus, para a pessoa de Jesus, e quando a gente começa o sermão falando sobre um Deus irado, sobre todas as consequências da ira, agora nós estamos olhando para Jesus. Você não fica mais aliviado? Eu fiquei mais aliviado agora, sabe? Eu sabia, porque eu escrevi o sermão, eu sabia que eu ia chegar aqui, mas me deu um alívio agora chegar em Jesus. Porque a espada de dois gumes, irmão, enquanto eu falava, estava cortando aqui, eu falava: Senhor, eu preciso de esperança, e a nossa esperança é Jesus. Jesus, Ele é a nossa esperança, a esperança de sentarmos um dia à mesa que Deus preparou para nossas vidas, e tem uma mesa, um banquete preparado para nós. Deus nos ama tanto, irmãos, Deus te ama tanto que preparou uma mesa, um banquete, para que um dia nós possamos nos assentar junto a Ele. E isso, irmãos, não é o resultado da justiça de Deus, mas do amor de Deus. Deus nos ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus nos ama. Aleluia, aleluia. Mas para aqueles que rejeitam a Cristo, não há para onde correr, não há para onde se esconder, não há para onde ir, não há outro caminho a não ser estar debaixo da sua ira. Se coloque em pé. Se você decidir ir para outro lugar, a única coisa que você vai descobrir é que não há outro lugar para ir, a não ser estar debaixo do amor
de Deus expressa na cruz do Calvário, na vida do seu único Filho Jesus, que teve o sangue vertido na cruz por mim e por você. Só há este lugar para onde possamos ir e estar. Para quem iremos, ó Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para quem iremos? Nessa noite, eu me pergunto, e eu te pergunto, o quanto nós estamos debaixo desse sangue de Cristo nessa noite? O quanto você e eu estamos mergulhados neste sangue de Jesus que verteu nessa noite? O Filho de Deus, Ele é a propiciação, Ele é aquele que aplacou a ira de Deus para conosco. Ele desviou a ira de Deus das nossas vidas. Quando Deus ele vai olhar para as nossas vidas com ira, Jesus está na frente, ele tem que olhar para o Filho, e a ira é aplacada do seu coração. Entenda isso, querido, nessa noite. Entenda esse amor de Deus para com as suas vidas. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, agarre-se à sangrenta cruz de Cristo nessa noite. Peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pela negligência, peça perdão porque muitas vezes você ou eu escolhemos nossos próprios caminhos. Peça perdão nessa noite e encontre na cruz de Cristo o abraço do amor de Deus. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Que Deus nos ajude a correr para a cruz, que Deus te ajude a correr para a cruz. Corra para a cruz, vá em direção à cruz, olhe para a cruz, fuja da ira, olhando para a cruz, se rendendo à cruz, se curvando a Jesus, se dobrando aos pés de Jesus. Olhe para Jesus, olhe para Jesus.